podcast Quinta das Lamparinas. Me chamo Nadine Ursulino. Eu sou autora, bibliotecária e articuladora do Coletivo Lamparinas. E hoje, a gente vai falar sobre mediação de leitura. E aí eu convido para vocês conhecerem a Lameque Rodrigues, Tudo né? bom? Ela que é mediadora de leitura na Biblioteca Viva, lá no Barroso, mãe solo de 4 filhos, um deles no espectro autista. Ela é voluntária de outros 2 projetos do bairro, que é o Instituto Além dos Olhos e o Projeto Travessia. Bem-vinda, Eu que Lameck. agradeço o convite de participar desse projeto lindo e maravilhoso com vocês. E é isso. E aí, para começar, eu queria que você falasse dessa sua relação com a mediação de leitura e como que é o teu trabalho na biblioteca comunitária. Eu brinco que eu caí de paraquedas na biblioteca. Eu já conhecia a biblioteca hoje tem 10 anos. Eu caí de paraquedas, eu fui a convite. Meus filhos já frequentavam, e através do convite, né, do gestor de lá, do fundador da biblioteca, eu entrei lá para ficar lá no local. A priori, eu não comecei como mediadora, só que devido à demanda, né, ao convívio com as crianças e como estava ausente, né, alguns mediadores, e aí foi lançada a proposta de entrar com a mediação. Eu sempre gostei, né, de ler, cresci lendo alguns autores brasileiros, né, algumas literaturas estrangeiras, e eu aceitei na hora. Foi maravilhoso, sabe? Começar com a mediação. No começo eu tinha uma certa dificuldade de conseguir interpretar, porque, de certa forma, para a criança, a mediação com crianças em si, ela é um pouco diferente até de adolescentes e de adultos. Sim. Tem que fazer uma coisa mais lúdica, às vezes você tem que tentar uma linguagem, além de ser uma linguagem atual, uma linguagem que as crianças consigam entender, que elas consigam se identificar. Uhum. Então, voltando, eu caí de paraquedas, mas foi uma queda maravilhosa. Foi uma descoberta na minha vida. Interessante. E aí, assim, como que é o perfil dessas crianças que frequentam a biblioteca? E o que que elas buscam quando elas entram no espaço? Né? Qual que é o perfil, o que que elas buscam quando elas entram no espaço? As crianças que moram em torno, né, é uma área periférica, é uma área carente. As crianças geralmente são crianças de baixa renda, são crianças às vezes em situação de vulnerabilidade, e a demanda delas, né, como elas chegam, a maioria vem nos horários vagos de aula ou nos dias que tem as atividades extras, né, que são aos sábados e até mesmo aos domingos, ou então nos feriados. E a questão de que elas... Ai, gente, tá vendo? Tudo bem, tudo bem. É o que que elas buscam quando elas entram no espaço? Né? Porque tu falou das características dessas crianças Pronto. da comunidade, é o que que elas buscam quando elas chegam? Elas buscam refúgio. As crianças, elas buscam algo diferente da rotina, elas buscam a novidade, né? Novidade, porque a criança gosta de coisas novas, crianças gostam de coisas diferentes, e elas entram ali buscando isso, buscando refúgio, buscando novidade e buscando aconchego. E aí a gente tem que trabalhar em torno de tudo isso. Às vezes a criança chega, tia, eu quero desenhar. E aí eu, olha, vem cá, chegou esse livro novo, vamos olhar aqui. E através desse contato, né, e a gente vai conseguindo mostrar para essas crianças a literatura, né, infantil em si, e até abrindo portas para outras literaturas para elas, né. Sim, é entender também o tempo da criança, né? Porque, assim, cada criança vai ter um foco, vai ter um interesse. Então, tem criança que é mais para leitura, tem criança que é mais para desenho. Então, assim, eu também atendo em algumas escolas, biblioteca escolar,
E aí, nesses momentos, tem criança que às vezes a gente pede atividade, escreva um resumo sobre o texto que você leu. E aí a criança já chegou para mim, tia, eu não quero escrever, eu quero desenhar. Acontece Então, muito assim, isso. aí a gente explica, né, que o desenho também é uma forma de leitura, A né, forma de se de expressar. expressar, né? Que eu sempre falo muito para as crianças da biblioteca, que Uhum, elas têm, quando elas chegam lá, porque elas dizem que é um lugar onde elas podem ser livres, né? perfeito. E aí existem várias maneiras de vocês expressar, eu digo para eles, vocês podem expressar essa liberdade de vocês de diversas formas. Desenhando, cantando, lendo, escrevendo, Dançando. dançando, pulando. E aí, até a última mediação que eu fiz, Hum, recente, eu tinha como o livro ele era mais com gravuras, assim, tinha pouco texto, né? uhum, Era mais um jogo de palavras. sim. E aí eu pedi para que eles desenhassem, né? Ou se quisessem escrever, Uhum, desenhassem o que tinha feito, o que tinha encantado eles na biblioteca. Porque o livro, ele falava que a biblioteca aparecia todo tipo de gente. hum. E qual foi o tipo de gente ou o que te encantou na biblioteca que fez com que, que aquela criança entrasse ou ficasse até hoje, como tem crianças que, por exemplo, tem uma criança da biblioteca que hoje é professor de biologia, Que entendeu? massa. Que chegou criança, hoje em dia Uhum. já é adulto. E aí desenharam, teve um que me desenhou. Foi tão lindo o É sempre desenho. bom ganhar um retrato, assim, né, de uma criança, como que ela te vê. É muito interessante, assim. Foi sorrindo. Foi sorrindo. Foi. A tia, foi o seu sorriso que me fez Ah, ficar. Ele diz assim, mas nem sempre eu tô sorrindo. Mas pra mim você sorriu. na hora que você sorriu, né? Teve esse chama para ela. Muito bom. E aí, assim, na hora de escolher o livro, né, que você vai fazer a mediação de leitura, o que que não pode faltar, né? E assim, o que que você prioriza, se é a estética, se é a temática, se é a interatividade desse livro com as crianças, assim, como que é essa escolha? Depende muito da faixa etária que eu vou trabalhar, né? A biblioteca ela tem um público vasto de diversas idades. Uhum, Eu trabalho em si mesmo com mediação de crianças e pré-adolescentes e ou adolescentes. uhum, E a escolha do livro depende muito do público que vai ter naquele dia, porque eu lanço a proposta da mediação, aviso o dia e identifico o público que se disponibilizou de estar ali. Se é o público infantil, que o público infantil lá varia de 4 anos de idade até mais ou menos uns 10, 11 anos, eu procuro livros, digamos assim, com mais gravuras, com uhum, cores mais fortes, com textos rápidos, ou então com versos que cantem mais, que tenham, por exemplo, música, uhum, e ou alguma história, digamos assim, bem mirabolante, uhum, para esse público eu escolho assim. Já as crianças um pouquinho maior, próxima à pré-adolescência, eu busco livros um pouquinho maiores, digamos assim, com mais páginas, porém com... Aí esse público ele já tem autonomia, tem né? autonomia. Algumas vezes eles sugerem. Perfeito. E aí a gente fica nessa troca. Às vezes chega algum livro novo, Uhum, alguma doação, alguma compra nova de livro, e aí, olha, chegou esse livro, vamos aqui trabalhar no clube do livro, porque uhum. essas já Vocês participam. fazem clube de livro? Vocês Isso. compartilham a mesma leitura? Como é que é isso? A gente escolhe um livro, né? Uhum. E aí esse livro, mas ele já é um pouquinho mais com os Os maiores. maiores. Isso, com os maiores. A gente consegue dar muita continuidade já com os adolescentes. Os Uhum. pré-adolescentes, a gente segue uma vez ou outra perdido, porque eles ainda não conseguem ter aquele foco. Sim, sim. E aí a gente tem o Clube do É Livro. o hábito, né? Assim, a leitura ela tem que ser construída. Então é mais fácil pegar os pequenos do que os maiores, porque eles já têm ali uma trajetória de estela, né? Então a gente acaba tendo essa dificuldade
de trazer os maiores para a leitura. E é muito interessante quando chega algum adolescente desses, por exemplo, já teve adolescente procurando carro lá na biblioteca, que eu fiquei espantada. Como assim, uma criança de 14 anos, Querendo ler uma leitura cabeça, né? né, nessa era digital, né? Hum. Eu, nossa, gente, aí eu já sei como abordar ela de outra maneira. Eu disse, olha, vem cá, você já leu isso daqui? Já é outro tipo de literatura. Aí, às vezes chega alguma criança, já chegou uma criança que eu fiquei abismada, ela com 9 anos. Tem alguma coisa relacionada, até a forma de falar, né? Relacionada à mitologia grega. Aí eu, como assim? Não, mas não é Percy Jackson, não, Nossa, tá? assim, Eu quero mesmo que fale de Deus, eu quero mesmo que eu... uma Você lê, cabeça. sabe? Aí com esse público, já é mais fácil trabalhar o clube do livro. Uhum. E aí a gente tenta, algumas vezes a gente pode escolher um livro e todo mundo lê esse livro, ou cada um, a gente também tem isso, cada um lê um livro, um Uhum. prazo de ler um livro, e aí a gente basicamente vira um centro de debate. Compartilha aquela leitura, né? Eu participo atualmente, né, de um clube de leitura da ACI, né, que é a Associação de Imprensa Cearense. E lá é assim, né? Mensalmente cada um traz a sua leitura. Então, às vezes tem um livro de quadrinhos, tem um livro mais cabeça, tem uma comédia, assim, alguma coisa, né, variada, né? A gente não tem, assim, um tema. Às vezes tem, né, literatura temática. Tipo, da outra vez a gente colocou biografia, então cada um traz ali um livro de biografia, que achou interessante. E aí a gente tem esse momento de integração, porque é interessante, né? Cada um tem o seu poder de escolha, né? Daquele livro que você quer apresentar. Escolher um mangá. Mangá também faz muito sucesso. A gente tem uma vasta literatura lá na biblioteca, né? A Uhum. gente aborda várias literaturas, né? Uma biblioteca, digamos assim, bem diversificada. E aí já teve jovens de escolher um mangá. E aí dentro dessa proposta, aí a gente debate quais pontos, a gente pergunta quais pontos são positivos dentro Uhum. daquele livro, daquela história, quais os pontos negativos e por que tal pessoa, no caso a gente, por que a outra pessoa do grupo poderia ler esse livro. Já é uma indicação de leitura, né? Isso, e acaba Interessante. aquela troca. Perfeito. Às Muito vezes, bom. quando se tem, digamos assim, uma literatura específica de carinho, aquela de estimação, Uhum. e às vezes até é bom, né, você passear um pouquinho, né? Sim, Por exemplo, sim. eu cresci muito com a ficção. Uhum. E com o tempo eu fui partindo para o romance, Hum. porque me indicaram um romance, eu hesitei muito, né, porque eu gostava muito daquela coisa de ficção, de Mais fantasia, né? muito, muito fantasiosa, quanto mais fantasiosa, para mim era mais emocionante. E me indicaram um romance, mas um romance bem denso, Uhum. bem mais pesado, e foi aí que eu gostei. Aí fui Massa. pro romance, pro drama, foi prazeroso. E aí fazer essa troca acaba que abrindo um leque. E Uhum. acaba que aí vai tendo aquela rotatividade. Fulano pegou esse livro, eu também vou pegar. Aí vou indicar para outro fulano. Sim, sim. E aí acaba todo mundo lendo. Essa indicação dos pares é interessante, né? Porque acaba que é mais às vezes, direta do que um adulto dizendo, lê isso aqui, que isso aqui é legal, vai ser legal para você. Mas agora você ter, eu tenho aqui um coleguinha que é da mesma idade que eu, tá dizendo que esse livro é legal, eu vou ver aqui para tirar a minha própria conclusão acerca E dessa que eles leitura. passam mais credibilidade. Com certeza eles se entendem, assim, é bem interessante fazer isso. Uma coisa que eu também queria te perguntar, que assim, a mediação de leitura, ela não é só a leitura em voz alta, né? Não é só essa leitura parada. E aí, qual que é a tua estratégia para aprender a atenção desses pequenos, né? Para transformar o livro nessa experiência viva? É, como já tem quase 4 anos que eu tô, e aí já tem uma rotatividade de público, né? Hum, Mas acaba por um tempo que tem um público fixo. sim. E a minha estratégia é, quando a criança chega lá, não é que eu vá virar a melhor amiga da criança, mas eu tento entender o que aquela criança
é, como ela é, o que ela sente, o que ela gosta, quais são as características dela, tentar identificar como ela vê o mundo. E aí, quando eu consigo, através de perguntas, de brincadeiras, aí às vezes a gente está numa conversa normal, uma conversa assim, que não é nem sobre livro, e aí eu vou identificando, o Rafael brinca que eu, como se eu fosse uma máquina de raio-x. Eu sou muito observadora e eu consigo muito identificar como as pessoas são, entendeu? É um dom. Muito interessante como você enxerga a criança. Pronto, eu consigo enxergar e dentro do que eu enxergo daquela criança, eu vou trabalhando em cima dela. Dentro das características dela, por exemplo, tem nas rodas de leitura, geralmente é na mesa, quando tem poucas crianças, mas quando não tem poucas crianças, é no chão. E eu procuro deixar que tem criança que é muito interativa. E aí eu sempre. A maior regra da biblioteca é que a biblioteca é das crianças. E elas estão ali à vontade. Seguras, mas à vontade. E aí, o que é que eu vou fazer? Dentro das características dela, eu vou tentar abordar. Aí é que está o X da questão. São muitas crianças diferentes. Para você personalizar esse atendimento, né? É complicado. Às vezes, quando tem várias crianças assim, todas ao mesmo tempo, aí tem duas ou três que são muito parecidas, e aí eu pego, coloco elas próximas a mim, e aí o que é que eu faço? Segura aqui esse livro aqui para mim. Eu coloco elas dentro da atividade, Na situação, né? dentro da situação, para que elas, é uma estratégia de ocupá-las, para elas não se dispersarem. Sim. E, ao mesmo tempo, elas se sentem tão importantes quanto aquela pessoa que está fazendo a mediação. E acaba que a gente troca as brincadeiras, a gente brinca sobre os personagens, e aí algum de vez em quando levanta, começa a ficar disperso, aí eu pego e digo assim, você não está lendo sobre o livro, e como é que a gente vai poder discutir isso aqui? Ou então, assim, não está gostando, o que foi que eu fiz de errado? E aí, não, tia, a senhora não fez nada de errado. É porque eu tô cansada. Eu disse, eu também tô cansada. Mas vem aqui, vem, a gente vai ficar cansado junto. Entender. O primeiro passo é entender. É fazer com que aquela criança se sinta importante. Ela se sentindo importante, ela me deu atenção. Eu vou ficar aqui. Criança é conquistada assim. Porque às vezes a atenção que ela vai pegar é ela se danando. Né? É tipo assim, ela vai te chamar a atenção de alguma forma. Se não for pelo amor, vai ser pela dor, né? Exatamente. Então, assim, você criar essas estratégias de, vou interagir, vou integrar essa criança na atividade, já é uma forma que chama ela para aquele momento, né? Ela vai ali fazer parte daquilo. Aí também dentro da leitura, às vezes tem um personagem, esse personagem parece com quem, gente? Com fulano, mas esse personagem assim parece com quem? Com ciclano, aí teve essa bruxa aqui. Aí tem dias que a senhora parece essa bruxa. Aí eu, sério? A criança tem uma sinceridade, assim, né? Que às vezes pega a gente de surpresa. Aí eu disse assim, é só às vezes, e ele, só às vezes. Eu acho que é todo dia. Que interessante isso. É, e aí, assim, como que você, Lameck, né, enxerga a presença da literatura, né, que retrata a nossa identidade regional, né, e que as crianças, elas se reconhecem nas histórias que chegam até elas? A gente tem um pouco disso, assim, às vezes a gente está lendo muita literatura estrangeira, né, então, assim, como é que elas se veem nisso, né, assim, nessa vivência de uma outra realidade, né, de um outro país. E aí, como é que chega esses livros que são abordados dentro da biblioteca? Eu não vou mentir para você. Com as crianças pequenas, eu não gosto de abordar livros estrangeiros. Eu sei, é uma política nossa. Perfeito. A gente deixa a critério já dos maiores, mas a gente procura valorizar. Quando eu entrei na biblioteca já era disso, entendeu? O Rafael já tinha me passado disso. Dê prioridade aos autores nacionais,
Como já tinha algumas autoras, engraçado, né? Tem mais autoras, né? É, Infantis, principalmente as autoras. regionais. Verdade. É uma força muito grande, né? O coletivo Lamparinas, ele tem umas 40 pessoas, né? Então a gente tem, assim, quase que 90% disso são autoras. É muito forte, né? Sim. E esse olhar feminino, Uhum. né? Esse olhar feminino da literatura infantil é muito importante, porque acaba sendo por que parece, é uma linguagem de igual para igual. Hum. Para as crianças se torna uma linguagem de igual A para gente igual. consegue colocar uma empatia, uma sensibilidade, né? Então, acho que tem muito disso, assim, né? Nesse nosso cuidado enquanto autora, né? Eu Maravilhoso. penso isso, assim, esse ponto, né? De eu quero, o que que eu quero fazer com que a criança sinta quando ela lê o meu livro, né? Eu vou chegar lá depois também para falar desse meu, né? Que aí a gente vai comentar sobre. Assim, tem criança, por exemplo, teve um meninozinho que tinha um livro e aí ele soltou assim, esse menino aqui é pobre como eu, né, tia? Hum, Só que ele aqui, né, não tem casa, mas eu tenho casa. Aí eu disse, mas as condições das crianças variam, as dificuldades. uhum, Tia, mas ele é feliz, né? Eu também sou feliz. Eu vejo muito assim, não sei se eu estou errada, mas é a minha visão, sim, sim. é a minha visão. Nos nacionais e nos regionais, principalmente nos regionais, trata muito essa questão mesmo da empatia. Hum, É como se fossem crianças reais, vivendo histórias de fantasia, mas acaba que nem parece tanto fantasia. uhum, É uma mágica que vocês conseguem, vocês autores, fazer com que aquela história que é lúdica se torne uma história real, que a criança consiga se encaixar. uhum. Entendeu? Não é uma história de que, eu nasci, supõe, eu nasci bruxo. A criança não vai aqui de Fortaleza. Distancia, né, aquela É criança. realidade, É, entendeu? Por sim, exemplo, como eu já vi, é uma criança que só mora com a mãe, que é uma uhum, realidade muito. sim, Só sim, mora, só tem a mãe. Já uhum, vi livros que a criança só tinha mãe, entendeu? Aí já vi livros que a menina tinha o cabelo cacheado, e aí e tinham características de uma criança nordestina, uhum, entendeu? Aí tinha outro que era a questão do sotaque. E eu tinha que apresentar o sotaque. muito bom. É de uma empatia, é de uma sensibilidade muito grande. Eu acho isso muito bonito. Por isso que a gente não busca, porque na verdade a gente não oferta para as crianças na mediação livros estrangeiros. É outro, não desmerecendo, Sim, mas sim, é outra realidade, entendeu? sim, E a gente quer, de certa forma, trazer o lúdico dentro da realidade daquela criança para que ela se sinta acolhida. sim, sim, muito bom, muito massa. Que legal fazer parte disso, assim, né, de trazer essa representatividade das crianças, para que elas se vejam nas histórias. É uma história de fantasia? É, mas aí ela vai se ver de alguma forma, né, mesmo que seja um desenho de cabelo Se cacheado. torna não tão impossível. Sim, 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 ela se sente mais próxima em relação a isso. O que eu queria saber também é qual foi assim o momento, né, ou a reação de uma criança que te marcou durante uma mediação, né, assim, algo que a criança teve assim uma reação que te chamou a atenção para isso e que o momento assim que tu sentiu um clique assim de que a leitura ela aconteceu e que ela impactou na vida daquela criança ou de algumas crianças. Ai, eu Vai começar a chorar. não A posso. gente se emociona quando fala de literatura infantil, de como que isso transforma a vida das crianças, né? Eu trabalho visitando escolas que são em periferia. Então, você percebe, às vezes, assim, tia, é um abraço, né, que você recebe depois da mediação. Aquilo deixa a gente meio balançado, assim, a gente chega com uma intenção e sai totalmente transformado, às vezes. Era uma mediação de um livro que o menino caía e
algumas mães, né? Eu já fui algumas vezes assim. Hum. Aí eu não caía, a mãe brigava e tal, né? Só que nesse livro não. Hum. A criança caiu e ela foi socorrer o menino e cuidou do machucado dele. Aí eu escutei do menino, a senhora é igual a ela. Aí eu sou boa assim. A tia é essa, tem cara de mal, mas a tia é boa. A senhora gosta de todo mundo. Tem dias que eu gosto muito. As crianças sentem, né? Isso é É. importante. Mas se eu cair, tia, a senhora não vai me ajudar? Claro que eu vou te ajudar. Então a senhora é igual a ela. Lembra não, tia, naquele dia que aquele homem caiu aqui na frente, a senhora correu para socorrer? A senhora é boa igual a ela aí. Isso fica no imaginário deles, né? A lembrança deles é muito forte. Um é marcante, porque você acaba não só mediando, Uhum. você acaba fazendo parte da vida dessas pessoas, deixando Sim. sua marca. E você saber, dentro de uma leitura, que você conseguiu, através das suas atitudes, Uhum. ser comparado com um personagem que hipoteticamente nem existe, Uhum. você acaba sendo parecido com esse personagem, é surreal. Que massa. E aí, assim, quais são os maiores desafios para manter vivo, né, esse acervo e o interesse das famílias num contexto mais comunitário, assim, como é que é essa interação, né, tanto do acervo para se manter ali vivo e dessa participação das famílias. É a questão de manter o acervo infantil vivo, né? Uhum. A gente, é que assim, tem uma grande quantidade de livros infantis. Uhum. E também tem uma rotatividade muito grande, porque a nossa biblioteca, ela tanto tem muitos livros, mas ela recebe doações e ela faz doações para outras bibliotecas, né? É um acervo que transita entre os espaços, né? Isso. Aí Interessante. chega alguns momentos que eu tenho que controlar, porque senão a gente fica com poucos. Uhum. E assim, tem o público adulto, né? Começou, inclusive, com o público adulto, porque Sim, começou a biblioteca com o Clube do Livro e virou uma perfeito. biblioteca. Só que as crianças que se identificaram, virou o lar das crianças. Então, Uhum. a gente sempre tem que manter aquele cuidado, né? De sempre deixar. Tem alguns livros que são cativos dentro da Uhum. biblioteca, são os livros infantis. A Por gente exemplo, fica com medo de perder, né? não pode sair da biblioteca o livro de dinossauros. Nossa, é um tema assim que realmente Aqueles pop-ups, todo mundo, assim, não, amo. não pode Todo sair de mundo dentro quer da esse biblioteca. tipo de livro. Tia, deixa eu levar. Isso não pode. Vamos levar esse aqui. Ah, esse é chato. Não, mas tem esse outro aqui. Ah, tia, podia me dar de aniversário esse livro Hum. aqui. Para manter, a gente tem que, eu digamos assim, que fazer um belo de um esforço, tá? Uhum. E a participação das famílias. As famílias, para minha surpresa, quando eu entrei na biblioteca, eu consegui manter uma relação com as famílias bem saudável. Nossa. Então, assim, algumas mães, algumas que podem, né, estão disponíveis, elas participam de algumas atividades, isso é muito maravilhoso. É principalmente quando eu, por exemplo, vim de uma situação de educação que a minha mãe não era participativa. Uhum. E quando a gente vê uma mãe participando de uma mediação ou de alguma atividade, ou, por exemplo, quando teve aniversário da biblioteca, algumas mães foram, ou quando tem atividades e as mães se juntam para ajudar a fazer a atividade, para acolher todas Então as as mães estão crianças. ativas também nessa São, atividade de não, contação. algumas não são tão leitoras, Aham. mas elas estão ali porque elas acabam vendo que através da leitura, né? Porque a biblioteca, o nicho principal da biblioteca lá é a leitura. Uhum. E aí acaba que rolam outras atividades, né? Sim, sim. Lá dentro tem várias outras atividades. Mas o princípio de tudo, o pontapé de tudo é a leitura. E é o que eu sempre falo para os meninos e para as mães, né? Para as Sim. crianças e para as mães. A leitura transforma. O conhecimento transforma. Qualquer situação transforma qualquer pensamento. Basta você começar a ler e você realmente pegar o gosto pela leitura, você vai ver o comportamento. Algumas mães relatam que o comportamento das crianças melhoram,
com a convivência na biblioteca. Uhum. Porque na troca de um livro eu pergunto, tu leu? Ah, tia, eu não li, não. A minha mãe disse que eu tinha. Mas a minha mãe disse que eu tinha que pegar o celular a tal hora. Aí eu ia tirar para ler, acabei não lendo. Mas não, mas tem que As ler, cara. situações, né? Nós vamos fazer assim, se tu não ler, eu vou falar pra tua mãe tirar o celular de ti. Ah, não, tia, não faz isso não. A senhora tá tão malvada. Eu disse, não, cara, mas aí você quer ficar na tela direto, não tem condição não, vamos aqui. Mas tia, esse livro é chato. Peraí, vamos ver aqui outro livro aqui. Tu quer ver o quê? Não sei. Não, mas a gente tem, sabe, aí com essa troca, aí acaba também que melhoram na escola, Uhum. É uma né? consequência, né? Isso é uma Essa troca. leitura também é isso. É troca. Aí é gostoso de ver as mães, principalmente com a vida muito corrida, com a vida, com as suas preocupações. É Uhum. muito, muito maravilhoso. Perfeito. E aí, para encerrar, né, Lameck, fala para quem quer começar a mediar essa leitura em casa, né, ou então nos seus bairros, se tem alguma ideia assim, quero lançar um projeto, às vezes tem um acervo em casa e quer fazer essa facilitação desse acervo para as crianças, né, da própria comunidade. Uma dica, né, que você daria para essas pessoas que querem iniciar nessa parte de mediação de leitura e qual livro infantil assim que você indica de olhos fechados hoje? Nossa, primeiro, se você tem essa vontade, comece, né? Às vezes até com o seu próprio filho, né? Eu tenho uma amiga minha que ela é uma inspiração muito grande para mim, que ela tem até um canal sobre isso, que é a leitura de mãe. E ela começou a mediação de leitura com a filha dela desde muito bebê. E foi através de alguns vídeos dela, né, que eu também peguei para mim. Legal. E ter paciência, né? Ter paciência com a criança, porque a criança tem o seu tempo. Procurar, né, literaturas que abordam temas que realmente estão dentro da realidade das crianças. É muito importante isso. Uhum. Nossa, são tantas autores, assim, um livro. Ah, eu vou indicar um livro que eu até tinha comentado. Uhum. Deixa eu ver, Bisa Bia, Bisabel, Tá, né? Jorge. É, é já um pouquinho para uns grandinhos, assim, 8, 9 anos de idade, Uhum. mas é um livro que é um livro de coração, é um Sim, livro que fala de família, é sim. um livro que vai trazer, né, a criança para perto de você, ela vai se identificar como família, e aí é o começo de tudo. É interessante tu falar desse livro, porque assim, eu sou de Trairi, né? Sou de criança de interior, criança de sítio. Então, eu tenho a lembrança de ler esse livro em cima de um pé de siriguela. Ai, meu Então, Deus! assim, é muito prazeroso de fato, assim, é uma leitura muito boa, é muito É uma leitura, memória afetiva, né, que cria com a isso. gente. E essa leitura é especial para mim porque quando eu li, tinha alguns meses que a minha avó tinha falecido de câncer. Ah, então mexe ali. A minha avó era como se fosse uma mãe para mim. Ela tinha acabado de partir e foi um livro de consolo, Uhum, entendeu? E aí foi um livro de aconchego, foi um livro que eu vi que ali não era o fim, uhum. que todas as memórias que eu tinha dela, Continuariam vivas em você, né? assim, Muito, muito bom. E aí, né, eu queria agradecer, Lamek, eu que muito obrigada agradeço pelo, pela troca né, por ter aceitado maravilhosa. o convite, assim, e ter vindo. Parabéns pelo trabalho tão lindo que você faz na Biblioteca Viva, lá do Barroso. E aí, deixa aqui pra gente, né, o Instagram da biblioteca, o seu, caso alguém queira se comunicar, saber mais sobre esse projeto de vocês. Para conhecer a Biblioteca Viva, é o Biblioteca Viva Oficial. Lá a gente coloca todas as programações, as atividades, a gente fala sobre todos os temas relacionados lá à nossa biblioteca, inclusive a nossa revista, que a gente lançou uma revista, tá? Eu vi, tá Maravilhosa. muito bonito o editorial. Procurem. E tem o meu Instagram, que é o Lamek Rodrigues Félix. Vocês podem acompanhar o meu trabalho também lá. Perfeito, então. Obrigada. É isso, gente. Obrigada.